Embaixador, será que você sabe o porquê Jesus precisou vir ao mundo e entregar a sua vida por mim e por você? Será que você tem domínio desse conhecimento? Se alguém te perguntar isso na rua hoje, você saberia responder de forma lógica? O centro da mensagem do Evangelho é o próprio Cristo. Foi o fato de ele ter vindo ao mundo para morrer no meu lugar e no seu lugar. Ele verteu o seu sangue na cruz, mas será que você sabe o porquê? Será que você saberia da razão da sua esperança em Cristo Jesus para uma pessoa que perguntasse, mas por que Jesus precisou vir ao mundo? Por que simplesmente Deus, uma pergunta típica de uma criança, né? Por que simplesmente Deus não fez assim e disse, está todo mundo salvo? Acabou essa miséria de pecado, vamos encerrar esse assunto aqui, pecou, mas voltou, Adão e Eva que vão para o inferno. Mas o resto, vamos lá. Por que Deus não fez isso? Será que ele não tinha poder para fazer isso? Será que você conseguiria responder o núcleo central? Se você não sabe o núcleo central da mensagem do Evangelho, você está com um problema sério. E eu quero te ajudar a resolver esse problema antes de dar as estratégias para você aplicar. O ponto central é por que Cristo precisou vir ao mundo e morrer por mim e por você. Você deve saber. A origem dessa resposta começaria lá em Gênesis 3. Quando Adão e Eva tomaram do fruto proibido, da árvore do conhecimento do bem e do mal, e se tornaram iguais a Deus, conhecedoras do bem e do mal. Notaram que estavam nus na sua malícia e caíram nos seus pecados. E Deus tinha dito para eles, todos os dias Deus tinha comunhão com Adão e Eva na viração do dia, ou seja, no início da manhã, no jardim do Éden que ele tinha plantado e cultivado para que o homem realmente trabalhasse e fosse um mordomo ali naquele jardim. Deu nome aos animais, cuidava do jardim. Esse era o ofício de Adão e de Eva. E quando eles comeram do fruto proibido, você sabe o que aconteceu depois. Morte, dor, sofrimento, juízo, condenação, inferno. O inferno já existia, foi reservado para o diabo e seus anjos quando se rebelaram a Deus. 1/3 do céu se rebelou contra Deus. Satanás, Lúcifer, ele gerenciou essa revolução, essa rebeldia. E 1/3 do céu caiu. O inferno já existia. A questão é, o inferno não era o lugar para os homens. Deus tinha dito que se Adão e Eva, por escolha própria, comessem do fruto proibido, que ele tinha proibido que não comesse, haveria morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas a vida é um dom gratuito de Deus. E não satisfeito com esse desfecho pecaminoso, Deus, que na sua soberania já entendia que isso ia acontecer, já sabia que isso ia acontecer, reservou, lá em Gênesis 3,15, uma promessa para o homem, uma promessa redentiva. Ele falou, vamos tentar ler aqui. Olha só o que Deus falou, escrito aqui, através da pena de Moisés, que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, né? O Pentateuco. Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse juízo, essa condenação estava sendo proferida para a serpente. A antiga serpente, Satanás, que enganou Eva e Adão para que comessem do fruto proibido. Ele disse, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, a descendência da serpente não são os anjos caídos, a descendência da serpente são todos os seres humanos que se rebelaram contra Deus e permaneceram rebeldes a Ele. Então haverá uma inimizade entre a descendência da serpente e o descendente da mulher, Cristo Jesus, o descendente. Este Cristo, Gênesis 3,15, é o primeiro anúncio do Evangelho. Este Cristo ferirá a sua cabeça, serpente, esmagará você como inimigo, e tu lhe ferirás o calcanhar. A morte de cruz é exatamente essa.
Esse, na verdade, é o segundo anúncio do Evangelho, tá? Tem um outro anúncio do Evangelho aqui um pouco antes. Em Gênesis 2, versículo 21, quando ele diz: Então o Senhor Deus, fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. Esse texto aqui representa, né, descreve a criação da mulher. O homem foi criado do pó da terra, do barro, literalmente, amassado ali, e a mulher foi formada. A palavra de Deus para a criação da mulher é diferente de ser apenas criado, como foi para o homem. Ela é esculpida. A palavra original hebraico significa esculpir. E quando Deus faz cair pesado sono sobre o homem para trazer a sua mulher à comunhão com ele, o que ele está fazendo aqui é uma representação daquilo que aconteceu com Cristo. Cristo precisou morrer na cruz. Passar 3 dias sob o poder da morte. E esses 3 dias representam um pesado sono que caiu sobre Adão. E da morte e dos 3 dias, Cristo resgatou a sua vida. Ao 3º dia ele ressuscitou, ao domingo, logo pela manhã, para trazer vida à sua noiva. Nós, embaixadores, somos também chamados de a noiva do Cordeiro. Cristo Jesus morreu como noivo pela sua noiva. Cristo Jesus morreu como noivo pela sua noiva pecadora. Eu e você, depois de Gênesis 3, depois que Adão e Eva caíram, nós nascemos em pecado, como diz o salmista no Salmo 51. Eu nasci em pecado e em pecado me concebeu a minha mãe. Logo no ventre, a criança já é pecadora, digamos. Quando nasce um pecadorzinho, nasce uma pecadorazinha, que precisa da redenção em Cristo Jesus, assim como eu e você precisamos. O que você precisa entender é que esses 2 anúncios do Evangelho, já até o 3º capítulo de Gênesis, apontam para o fato de que Cristo Jesus viria ao mundo por conta do nosso pecado. Depois que Adão e Eva pecaram, Deus não deixou o homem na sua miséria, na sua condição de pecado, de morte. Deus proveu para o homem a solução para as suas almas eternas e para os seus corpos. Ele prometeu aqui, em Gênesis 3,15, que mandaria o seu filho morrer na cruz, para com essa morte de cruz, ferido no calcanhar por Satanás, pela serpente, esmagar a cabeça do nosso principal inimigo, a morte. A morte entrou no mundo por meio de um homem, Adão. E nós podemos vencer a morte por meio de um homem, que também é Deus, Cristo Jesus. Então ele precisou vir porque eu e você nós pecamos. Mas Gabriel, isso ainda não resolve o meu conflito. O conflito da pessoa lá no meu trabalho que me perguntou é por que Jesus precisou morrer? O conflito dele é velho? Não é possível. Por que simplesmente Deus não instalou o dele e acabou com tudo isso, essa palhaçada? Eu entendo, vamos responder isso agora. E eu quero te ajudar com essa resposta, com esse núcleo central. Eu quero que você pegue essas chaves. Eu quero que você aplique isso na sua vida e no seu dia a dia. Eu e você pecamos, Deus é um Deus justo e Ele é reto juiz. Imagina o seguinte, você chega em casa, se você é um homem de família, isso deve doer em você. Você chega em casa e você vê a sua esposa que foi abusada e morta. Nossa, vai ter gente que vai desligar o vídeo nesse exato momento. Tamanha dor, não dá nem para pensar e imaginar isso. E você vê o corpo dela estirado na sua casa, a casa está escura e você ouve um barulho lá em cima, no quarto das crianças. Você sobe e o abusador, o estuprador e assassino está enfiando a última estaca, a última facada na sua filhinha, depois de também ter abusado ele. Você o agarra com uma força sobrenatural e não o mata, o aprisiona, entrega à polícia. Digamos que de um salto você teve algum senso de não trazer justiça própria, apesar de você legitimamente ter direito de fazer isso, mas você quis entregar ele à justiça. Então ele que foi pego em flagrante, abusador, estuprador e assassino da sua família, sua esposa e sua filha que criam em Cristo foram para o céu. Mas elas agora já não mais existem aqui nesse plano. Você perdeu e a dor e o luto e o medo que você tem agora é absurdo. Estão consumindo seu coração. E você quer exigir justiça. O caso foi tão assombroso que ficou conhecido de todos na cidade. Uma cobertura quase que cinematográfica. Todos os jornais pararam para ver o julgamento daquele homem. Um julgamento público. Aquele julgamento, então, vai acontecer no dia e na hora marcados. E você fica sabendo quem é o juiz. Você não conhecia ninguém, você não conhecia quem era o juiz, mas esse juiz tem uma fama
tem uma fama corrente na cidade de ser um juiz muito justo, mas amoroso. E você começa a ficar com receio do que esse amor pode significar, porque você quer justiça. Você quer que aquele homem, se tivesse, né, pena de morte, você queria que ele provavelmente morresse. Ou você ia querer que ele ardesse o resto de sua vida atrás das grades, preso na sua liberdade. Você ia querer, você ia gritar por essa justiça. O nosso senso de justiça, uma pausa aqui nessa metáfora, o nosso senso de justiça, ele é limitado. Ele não é tão amplo quanto Deus, mas mesmo assim nós podemos entender que esse homem precisa ser preso, precisa ser pagar pelo que fez. Então você chega diante do tribunal, o promotor acusa, são provas incontestáveis, aquele homem assume o que fez, ele nem nega o que fez. Todos os jornais estão assim, imagina assim no tribunal, e aquele juiz bate o martelo e ele diz assim: olha, homem, você é tão pobre, você fez uma coisa terrível. Mas como eu sou um juiz muito amoroso, eu vou deixar você sair em liberdade e você não vai precisar ir para trás das grades. Qual seria a sua sensação ao ouvir essas palavras da boca do juiz? Eu posso ouvir, talvez, aqui do outro lado, o que você clamaria. Você diria que era um absurdo. Você chamaria aquele juiz de mais violento ou cruel do que o próprio estuprador. Aquele juiz amoroso libertou um culpado em flagrante que assumiu essa culpa. Libertou ele. Sua filha e sua esposa já não voltam mais. E ele estará livre. Como assim? Cadê a justiça? Você clamaria por justiça. A cidade inteira clamaria por justiça. Aquele juiz seria considerado mais cruel do que o próprio estuprador. Como eu e você nós podemos chegar diante de alguém que não conhece o Evangelho de Cristo e dizer para essa pessoa que Deus agiu com justiça para com uns, mas para com ele, você quer ganhar a alma daquela pessoa, você quer pregar o Evangelho para aquela pessoa. Como é que você ousa dizer que Deus então agiu com amor para com aquela pessoa? Aquele juiz, ele era um juiz amoroso na nossa história. Deus, ele é um reto juiz e é um juiz amoroso, mas essas duas coisas elas não se distanciam, não se separam. Não tem um momento que Deus é amoroso, não tem um momento que Deus é juiz, que é justo. Não, ele é as duas coisas como que na mesma substância, misturados de forma que eu e você não poderíamos decantar. Não poderíamos fazer um filtro, a separação. São duas coisas intrínsecas ao caráter de Deus. São como que atributos de Deus. Deus é justo e amoroso. E ele não agiu com amor para com uns e com justiça para com outros. Ele agiu com justiça para com todos, porque ele é justo. E no tribunal de Deus, o tribunal de todo o universo, ele precisa condenar os culpados. Ele diz claramente no livro de Provérbios que ele abomina o juiz que inocenta o culpado. Isso é uma resolução de sabedoria. Ele, sendo a própria sabedoria, a fonte de sabedoria, ele diz: o juiz que inocenta o culpado é abominável diante dos meus olhos. Como ele mesmo pode inocentar a mim e a você? Quantas mentiras você já proferiu na sua vida? Será que você seria capaz de contar, contabilizar? Seriam alguns milhares? Ou você diria: é incontável, Gabriel, eu não consigo nem contabilizar. Quantas vezes você já desejou o mal? Quantas vezes você já chamou o seu irmão de idiota, imbecil, assassinando o seu irmão? Segundo Mateus capítulo 6, Sermão do Monte. Quantas vezes você pensou de forma imprópria, impura, com uma mulher que não era sua esposa, com um homem que não era o seu marido? Quantas vezes você fantasiou coisas erradas? Quantas vezes você filou na prova? Quantas vezes você subornou, aceitou suborno? Quantas vezes você pecou, desobedecendo aos seus pais? Quantas vezes? Se são incontáveis, o que você diria para uma pessoa que diz que mente e não consegue nem contar as mentiras? Essa pessoa facilmente seria mentirosa. E na lei de Deus, um mentiroso não tem escapatória. Ele é condenável. Todas as vezes que nós transgredimos, ou seja, pecamos, nos tornamos errantes em relação ao padrão perfeito da lei de Deus, eu não estou me referindo só aos 10 mandamentos, mas à palavra de Deus, o caráter de Cristo, o caráter perfeito que Deus construiu para que nós vivêssemos nele. E nós vamos ser falhos, obviamente. Depois que o pecado entrou no mundo, eu e você, nós vamos falhar nisso. Mas todas as vezes que nós falhamos, nós estamos transgredindo toda a lei de Deus. Tiago vai dizer que se você transgredir um só pecado, um só dos mandamentos, você transgrediu todos os mandamentos ao mesmo tempo. Então e seria fácil eu convencer você de que você é um pecador. Seria fácil você convencer uma pessoa que nem crê em Deus, de que ela é uma pecadora, de que ela faz coisas erradas. Deus inculcou
implantou a lei dele no coração do homem. Por isso que em todas as tribos estuprar vai ser errado. Por isso que em todas as tribos matar uma pessoa sem motivo vai ser errado. Porque a lei de Deus está implantada no coração do ser humano. Nós somos feitos à imagem e semelhança do Criador. Nós somos criaturas dele. Nem todos são filhos. João capítulo 12. A todos quanto receberam Jesus, Deus deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creram. Aqueles que não nasceram da vontade da carne e do sangue, mas nasceram da água e do Espírito. Nasceram em Deus, receberam o poder de Deus, o dom de Deus de serem feitos filhos de Deus. Nem todos são filhos. Eu também sou filho de Deus. Não, se você não crê em Cristo Jesus, a palavra de Deus diz que você não é filho ainda. Mas se você crê, você pode ser filho. João capítulo 1, versículo 12. O que eu quero dizer é, todos nós somos criaturas. E Deus implantou, a palavra de Deus diz isso, que Ele implantou a lei dele. Então nós sabemos o que é, ou temos um mínimo de noção do que é certo e do que é errado. Um mínimo de noção. E isso ainda é distorcido. Se nós não conhecemos a palavra de Deus, isso vai ser completamente distorcido. Mas o fato é, seria fácil convencer você que você é pecador. Só que o único capaz de convencer você de que você é miserável e que você vai sofrer condenação no inferno se você não crê em Cristo é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele age através da pregação do Evangelho. Por isso que eu e você, nós precisamos, embaixadores, pregarmos o reino, pregarmos a mensagem que aquele que nos arregimentou e que nos estabeleceu como embaixadores, nos chamou a pregar. E essa mensagem tem como núcleo central a morte de Cristo Jesus, a sua crucificação e a salvação que temos na sua ressurreição. A esperança que temos porque ele ressurgiu. Entenda o fato. Eu e você, nós consideraríamos aquele juiz mais cruel do que o próprio estuprador. Naquela analogia, naquela história que contamos. Como eu e você podemos dizer que Deus agiu com amor para com uns e com justiça para com outros? Como? Não é esse o motivo. Não é esse o caminho. Agora, se eu e você somos pecadores e transgredimos a lei de Deus, como esse Deus que diz que é abominável aos seus olhos, o juiz que é inocente e culpado, como esse Deus pode nos salvar, inocentar a mim e a você, e fazer com que eu e você não paguemos o preço do inferno, a qual nós somos dignos. A palavra de Deus diz que todos nós somos dignos do inferno e condenação. Porque o nosso pecado, ele tem uma característica muito própria. O valor e o peso do pecado não é tanto a respeito daquilo que você comete. Também tem um peso intrínseco. Mas o peso maior está contra quem você comete esse pecado. E eu e você, quando pecamos, nós pecamos contra o Deus infinitamente santo, justo e bom. Se Ele é um Deus infinitamente santo e nós pecamos contra esse Deus, um pecado que seja pequenininho, uma pequena mentirinha, é suficiente para lançar minha alma e a sua alma no inferno de fogo eternamente. Percebe? Se você não pensa assim, se você não concorda com isso, é porque você não entendeu ainda o padrão de santidade, de bondade, de justiça de Deus, sendo infinitamente todas essas coisas. E eu, ao pecar contra esse Deus santo e justo, eu mereço essa condenação. Se eu pecar contra um plebeu, contra uma pessoa, imagina que nós vivêssemos no reino antigo e eu pequei contra o meu vizinho na rua. E ele não tem título algum. A sanção contra mim vai ser de 1 grau. Se eu pequei contra o rei, é bem capaz de eu perder o pescoço na praça pública. Percebe? Porque foi contra o rei. Então eu peco contra o rei dos reis, eu sou digno de condenação ao inferno. A questão é, qual é a solução para nós? Como esse Deus justo, sendo o reto juiz do universo, pode inocentar um culpado, sendo que ele diz que é abominável isso aos seus próprios olhos? Por isso, agora você entende, talvez você tenha entendido, por isso que a solução, a resposta para essa pergunta elementar da humanidade está em Cristo Jesus. Por isso que o seu Filho unigênito, a segunda pessoa da Trindade, um com Ele mesmo, precisou vir ao mundo, habitar em nosso meio, cheio de graça e de verdade. Se limitar a um corpo terreno e humano, físico. Aquele que era eterno e aquele que constituiu e criou todas as coisas, pela palavra do seu poder. Se limitou a um corpo de 1,70 m, 1,80 m, 1,60 m, não sei qual era a altura de Jesus, mas um corpo físico, para morrer e ser vilipendiado, injuriado, alvo de calúnias, alvo de chicotados, uma coroa de espinhos, pregos, e alvo da ira justa de Deus que seria derramado sobre mim e você. Sobre mim e sobre você. A ira de Deus, ela foi derramada sobre a humanidade. Deus trará condenação para todo aquele que não crê. E para aquele que crê, Gabriel, como é que nós vamos ser salvos? Deus trouxe condenação para você também. Só que essa condenação não cai sobre você, cai sobre os ombros do Filho dele.
Então Deus enviou o seu Filho porque era necessário que essa justiça de Deus fosse cumprida. E ela foi cumprida na morte de Cristo Jesus. A morte de Cristo Jesus, ou quando ele está no Getsemane clamando, Deus meu, ele está na cruz e diz, Deus meu, por que me desamparaste? Ou um pouco antes no Getsemane, antes de ser traído, ele ora ao Pai dizendo assim, se possível for, passa de mim esse cálice. Ele chora. E o seu suor, sai gotas de sangue de tanta angústia que ele estava vivendo. Ele não estava angustiado que ele ia morrer na cruz. Ele não estava angustiado com medo da asfixia que a cruz proporciona, dos pregos, da coroa de espinhos, das chicotadas, do chicote romano. Ele estava com receio do único momento em toda a eternidade em que ele seria separado de Deus Pai. Porque Deus Pai se virou as costas contra ele e derramou a ira justa e santa que seria derramada sobre mim e sobre você, pecadores culpados, sobre o seu Filho inocente, justo e bom. Jesus, ele foi para a cruz como ovelha, muda vai para o matadouro. Então a condenação que era para vir sobre mim e sobre você caiu sobre Jesus. E é por conta dessa condenação infernal que caiu sobre Jesus naqueles 3 dias. E naquela cruz, ele se fez maldito, aquele que era bendito eternamente nos céus, se fez maldito na cruz por mim e por você. Aquele que se fez maldito, ele nos trouxe a sua bendição, ele nos trouxe a sua salvação. Então Deus é um Deus justo, sentado no trono de todo o universo. Ele não é inocente o culpado. Ele traz condenação sobre o culpado. Só que qual é a solução para nós? Porque nós vamos para o céu? Por conta dos méritos de Cristo Jesus, que sofreu a condenação no meu lugar e no seu lugar e no lugar daquele que crê. Se você não sabia ainda por que Cristo Jesus veio, agora você sabe. Ele precisou vir. Deus não simplesmente poderia estalar os dedos. Ele precisou vir porque um preço de sangue precisaria ser cumprido. O salário do pecado é a morte. E para que eu e você pudéssemos ter vida eterna, a promessa de vida eterna, foi necessário que o Filho de Deus morresse em nosso lugar. Mas ai daquele sobre quem o Filho de Deus não morreu. Aquele que não crê em Cristo. Ai daquele. E eu e você precisamos arder para essas almas. Como embaixadores, precisamos pregar o Evangelho para toda alma sem Deus. Pregar Cristo Jesus. Por isso que é impossível falar de Jesus se você não falar sobre o pecado. Ele só morreu na cruz por conta do meu pecado e do seu pecado. Da minha mentira e da sua mentira. Do meu assassínio e do seu assassínio. Do meu adultério e do seu adultério. Da minha idolatria, da minha pornografia e da sua pornografia e da sua idolatria. Ele só morreu na cruz por mim e por você. Ele morreu por pecadores. Então a mensagem da cruz é belíssima. É graça para os pecadores. Mas ao mesmo tempo é condenação momentânea sobre o Filho de Deus. Foi necessário que ele morresse na cruz, para que eu e você pudéssemos ter vida. Entendendo isso, eu creio que dessa forma você vai ter a capacidade de pregar Cristo Jesus com um pouco mais de autoridade. Só que saiba, a autoridade não vem da sua lógica, não vem da sua eloquência, a autoridade vem de conhecer as Escrituras e conhecer a Deus. Entender esses princípios vai ser elementar, vai ser fundamental para que você viva uma vida de piedade. Mas saiba, se você não aplicar isso na sua vida, se você, diante desse fato maravilhoso, assombroso, de tão grande salvação, você não mergulhar nas Escrituras para conhecer mais a Deus e se enchendo dessa palavra, desse conhecimento, transbordar a ponto de pregar o Evangelho e sentir vontade de pregar o Evangelho, você não vai estar fazendo nada. Então, para isso, se encha da palavra do nosso Deus, ok? Eu vou orar pela sua vida. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse curso, muito obrigado por essa instituição, muito obrigado pelo núcleo da mensagem de Cristo, Pai, a mensagem do Evangelho. As boas novas de salvação vieram, Senhor Deus, por meio da dor e do sofrimento, da morte, da condenação. O peso infernal, Senhor Deus, da condenação eterna que caiu sobre os ombros, sobre aquela cruz onde estava o nosso Senhor e Mestre, nosso Senhor Jesus, que inocente pagou o nosso preço. Ó Deus, o Senhor morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a Tua vida, uma vida abundante, uma vida na Tua presença, uma vida de santificação, uma vida de pureza, uma vida de adoração somente a Ti. Que nos ajuda a viver essa vida e a pregarmos essa mensagem com fervor, como embaixadores que somos. Em nome de Jesus, permita que as pessoas possam caminhar nessas verdades e essas verdades possam ser transformadoras para as suas vidas. Em nome de Jesus, eu te oro. Nos ajuda a abrir a nossa boca para testemunharmos dessas verdades. O Senhor agiu com justiça, como Deus santo e justo que é, com todos os homens. Para aqueles que são inocentados, o Senhor agiu com justiça. E caiu a tua justiça e a tua ira sobre as costas do teu filho unigênito.
Nós te agradecemos por isso. Queremos viver uma vida de gratidão e adoração, do modo digno do qual o Senhor nos tem chamado a viver. Em nome de Jesus, Pai, faz com que entendamos essas coisas e possamos pregar o Evangelho a toda criatura que passar pelo nosso caminho. Nós te oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube Gabriel CBO. Me segue também no Instagram, Gabriel CBO, no Facebook, no Twitter. E não se esqueça também, eu tenho uma outra linha editorial de conteúdos exclusivos, que é o podcast Conversa Impacto. Se você gosta de uma experiência em áudio, você não vai ver nenhum conteúdo que tem aqui no meu YouTube lá no podcast. São conteúdos exclusivos para você construir uma vida abundante para a glória de Deus em todas as áreas. Então pesquisa lá, SoundCloud, iTunes, Spotify, Deezer, qual é a plataforma que você mais gosta? Pesquisa lá, Conversa Impacto, vai aparecer meu rostinho, Conversa de Impacto. Você me segue lá e começa a assistir, escutar os episódios, né? Já tem mais para lá de 20 e você vai poder desfrutar lá de um conhecimento também bíblico para a glória de Deus e para te ajudar a construir uma vida abundante, ok? Esse programa, esse curso é um oferecimento de Lucas Skywalker, o melhor editor e filmmaker de vídeos e podcaster. Editor dos meus podcasts é o Lucas Skywalker, meu irmão amado em Cristo Jesus. É um oferecimento também da EcoPrime International Christian School e um oferecimento da Impact Learning, treinamentos corporativos, treinamentos de profissionais, tá bom? Deus abençoe a sua vida, cheiro no coração. Tamo junto, a gente se vê na próxima aula, onde eu vou trazer um pouco mais de fundamento e estratégias para você aplicar no seu trabalho, na sua academia, no seu clube, enfim, no seu condomínio, aonde for. Vamos falar um pouquinho mais sobre estratégia para você começar a construir essa jornada de evangelismo e discipulado às pessoas à sua volta. Comece a aplicar isso hoje. Comece a pregar essa verdade hoje. Você é embaixador e não impostor. Tamo junto. Até depois do fim. Valeu. Cheiro no seu coração.